Entrando, então, nessa segunda discussão da nossa aula de hoje, eu vou explanar agora, vou discorrer sobre o tema direitos fundamentais. O que são direitos fundamentais? O que são direitos humanos? Né? A gente tem um conjunto de noções prévias sobre esse tema, é um tema que circula na mídia, e todos e todas nós já ouvimos, em alguma medida, essas expressões, usualmente ligadas à ideia, por exemplo, de direitos fundamentais, né, aquilo que é fundamental, né, isso está na própria terminologia. E a gente associa muitas vezes o termo direitos humanos aos direitos de todas as pessoas, direitos dos seres humanos. É um outro tipo de associação muito comum, infelizmente, é associar essa ideia de direitos humanos com bandido. Né? Direitos humanos é aquele negócio que se usa para proteger os bandidos. Né? São algumas noções prévias que mais ou menos todo mundo, né, todos e todas, possuem em relação a esse tema. Há na literatura uma diferenciação que comumente se faz entre o termo direitos humanos e o termo direitos fundamentais. Embora seja possível usar esses termos de modo cambiado, né, é possível revezar o uso desses termos, também há uma certa ênfase na associação entre o termo direitos humanos e a ordem jurídica internacional, supranacional. Então, se diz que os direitos humanos são aqueles direitos previstos, consagrados nos tratados internacionais, enquanto o termo direitos fundamentais ele é mais comumente associado a um ordenamento jurídico nacional, a uma constituição e a leis de um estado específico. Então, não sendo totalmente irregular o uso cambiado dessas expressões, há uma tendência da literatura em especificar que os direitos humanos são aqueles previstos no direito internacional e os direitos fundamentais são aqueles previstos no direito nacional. E uma outra tendência da literatura também é associar o termo direitos humanos com bases jusnaturalistas, com essa ideia, né, de direito de todos e de todas, independente de Estado, independente de direito positivo. E, em contrapartida, se associa o termo direitos fundamentais com base ius positivas, ou seja, com base no direito positivo de um determinado Estado. Essas seriam, digamos assim, bases filosóficas diversas associadas a cada uma dessas expressões. Quando surge na vida política moderna direitos humanos, direitos fundamentais? Surgem nesse processo ao que eu já fiz referência, que é o processo das revoluções liberais, que é o processo dos movimentos constitucionalistas que visam restringir o poder estatal e garantir liberdades individuais, garantir a proteção dos indivíduos. E aí dois marcos importantes da segunda metade do século XVIII são a Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, lá no que viria a ser, no que é hoje os Estados Unidos, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no que é hoje a França. Um autor chamado Karel Vazak criou uma hipótese, uma discussão que nos ajuda a entender certos aspectos dos direitos fundamentais, que é a ideia de que os direitos fundamentais eles surgiram em gerações. Uma outra forma de ver essa teoria,
que enfatiza um outro aspecto dos direitos é a ideia de que eles existem em dimensões. Quando a gente fala de gerações de direitos, a gente está dando ênfase para a historicidade desses direitos, para o processo histórico que levou à criação desses direitos. Quando a gente fala de dimensão, de dimensões distintas, a gente está dando ênfase para a complementariedade e para o caráter unitário ao qual se vinculam os diferentes tipos de direitos. Segundo essa discussão, e aí eu também retomo um texto que vocês leem comigo lá no Disciplina de Fundamentos do Estado, que é o texto do José Murilo de Carvalho, que faz referência ao teórico inglês Marshall, T.H. Marshall, que discute cidadania e fala das dimensões da cidadania. O Karel Vazak vai fazer uma interpretação muito semelhante pensando em direitos humanos. E ele vai falar que houve nos séculos XVIII e XIX uma primeira geração de direitos criados para proteger as liberdades individuais. São os chamados direitos civis e políticos. Depois, no século XX, na primeira metade do século XX, a gente teve a criação de um novo tipo de direitos, né, ou uma expansão enfatizada de um outro tipo de direitos, que são os direitos econômicos e sociais, vinculados à promoção da igualdade, e esses conformam uma segunda geração de direitos humanos, e, por fim, a gente tem uma terceira geração, na segunda metade do século XX, ligada aos chamados direitos difusos, direitos que pertencem a uma coletividade indeterminada de pessoas, tipo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direitos amparados no valor solidariedade. Então há essa associação, né, entre as gerações de direitos fundamentais, ou entre as dimensões de direitos fundamentais, e cada um dos valores estruturantes dos ideais plasmados, né, defendidos pela Revolução Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade ou solidariedade. Também a literatura enfatiza, e isso nos ajuda a pensar os direitos fundamentais, um conjunto de características dos direitos fundamentais. Uma primeira característica dos direitos fundamentais é a historicidade. Os direitos fundamentais são produtos históricos, surgidos num determinado momento. Os direitos não existem todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. Essa é uma frase famosa do filósofo italiano Norberto Bobbio. A historicidade dos direitos fundamentais fica clara quando a gente fala de gerações de direitos, é uma das suas características básicas. Uma outra característica importante é a da universalidade. A ideia de que todas as pessoas possuem direitos fundamentais. Quando a gente fala de universalidade, é importante ficar claro de que certos grupos humanos têm direitos específicos. As pessoas idosas, por exemplo, ou as crianças e adolescentes, possuem direitos específicos. Isso não anula o caráter universal dos direitos fundamentais, porque ele diz respeito, em abstrato, aos direitos fundamentais em si, né, que possuem essa universalidade como uma das suas características. A complementariedade é, por sua vez, enfatizada pela discussão de dimensões de direitos.
Quando a gente fala de dimensões de direitos, fica claro que eles formam um todo, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos difusos, formam um todo para a proteção da vida com dignidade. E, nesse sentido, eles são interdependentes e complementares. Uma outra característica importante que a literatura vincula aos direitos fundamentais é o caráter não taxativo do rol de direitos atualmente existentes. O que isso significa? Quando a gente fala que um rol é taxativo, a gente fala que é aquilo e pronto. Quando a gente fala que o rol é não taxativo, a gente prevê que novos direitos podem ser criados. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Não há direito absoluto. Um direito, ele pode ser suspenso, moldado por um outro direito. Por exemplo, tivemos aqui privado, no período mais drástico da pandemia, o nosso direito de ir e vir, um direito fundamental. Isso aconteceu para preservar e efetivar um outro direito, que é o direito à vida. Para proteger as pessoas, para efetivar o direito à vida, se relativizou temporariamente o exercício do direito de ir e vir. Isso se deve ao caráter relativo dos direitos fundamentais. Não há direito absoluto. Os direitos fundamentais se entende que eles são imprescritíveis. Pensados como totalidade, eles não prescrevem. Prescrição no direito é a perda da possibilidade de defender em juízo um direito ou um interesse pelo decurso de um certo tempo. Mas prescreve o direito de ação. Entretanto, quando pensados na totalidade, os direitos fundamentais não prescrevem. Os direitos fundamentais, eles também não podem ser renunciados. Eu não posso renunciar em abstrato aos meus direitos fundamentais, embora em concreto eu possa renunciar a um exercício de alguns direitos, tipo, eu posso doar a minha propriedade, mas eu não posso renunciar à totalidade dos direitos fundamentais que eu possuo. Os direitos fundamentais, eles também tendem à efetividade. Eles existem para serem efetivados, para tornarem-se realidade material. E essa é uma breve descrição de algumas das características básicas que nos ajudam a compreender o que são os direitos fundamentais e qual a importância deles na realidade contemporânea. Quem possui direitos fundamentais? E em que tipo de relações incidem os direitos fundamentais? A priori, tanto pessoas naturais quanto pessoas jurídicas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, possuem direitos fundamentais. Embora a gente tenha, por óbvio, alguns direitos que somente pessoas naturais possuem, pessoas jurídicas não. Mas o contrário também é verdadeiro. E a gente tem alguns direitos que os estrangeiros não gozam. O estrangeiro, ele não tem o direito, por exemplo, de votar nas eleições brasileiras. Mas o estrangeiro, ele tem o direito à vida. Ele tem o direito à saúde, por exemplo, previsto. Um estrangeiro pode ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Quando há colisão de direitos fundamentais, busca-se harmonizá-los no caso concreto, como o exemplo que eu dei para vocês da pandemia. Houve ali uma colisão entre o direito de ir e vir e o direito à vida. E o judiciário foi chamado a se manifestar sobre esse tema e buscou construir
argumentos para harmonizar esses direitos em cada julgamento que ele realizou. E é possível, né, se suspender ou se restringir temporariamente o exercício de direitos fundamentais. Um outro tema importante ligado a essa introdução ao tema dos direitos fundamentais é o tema da judicialização. Como enfatiza a teoria das gerações de direitos, a gente teve um processo histórico de positivação bastante longo que nos trouxe até o rol atual de direitos que possuímos. E uma tendência observada, em especial a partir da década de 90, é a de intensificação da participação do judiciário na decisão de temas relativos a direitos fundamentais. Então, a gente vivencia o que a literatura chama de judicialização da política, de judicialização das relações sociais e de judicialização das políticas públicas. O judiciário ele é hoje cotidianamente instado a se manifestar sobre esses temas. E isso é objeto de análise e de discussão, tanto no campo da teoria jurídica, quanto no campo das ciências sociais. E é importante, né, que vocês percebam a grande centralidade que o judiciário possui nas sociedades contemporâneas, né, e a grande importância que o judiciário possui no que tange ao tema dos direitos fundamentais. Decidindo processos relativos a direitos, o judiciário o judiciário brasileiro ele tem importado algumas teorias e alguns argumentos criados sobretudo na Alemanha e que vêm sendo usados para pautar ou não algumas decisões judiciais relativas a esse tema. Uma dessas teorias é a teoria do mínimo existencial. Diz a teoria do mínimo existencial que, embora os direitos fundamentais sejam relativos e possam ser suspensos, restringidos, há um mínimo que é indispensável para o exercício da vida, com dignidade. E esse mínimo, ele deve ser respeitado ainda que haja mitigação de outro direito. E aí essa teoria vem sendo usada para fundamentar algumas decisões judiciais, por exemplo, as relativas à impenhorabilidade do bem de família. E aí essa é uma discussão mais técnico-jurídica, que eu acho que não interessa tanto a vocês. Também a teoria da proibição do retrocesso. O que diz a teoria da proibição do retrocesso? Essa teoria, ela diz que, em matéria, grosso modo, né, ela diz que em matéria de direitos fundamentais não pode haver mudança jurídica que minimize, que diminua a proteção aos direitos fundamentais. Isso tanto em sede constitucional quanto em sede infraconstitucional, englobando não apenas os direitos e garantias individuais, como previsto como cláusula pétrea, lá pela Constituição brasileira, mas todo e qualquer direito. E aí, por exemplo, quando houve a mudança do Código Florestal, ou agora a reforma da Previdência, reforma trabalhista, que diminuiu, respectivamente, direitos ambientais, né, diminuiu a proteção dos direitos previdenciários, diminuiu a proteção dos direitos trabalhistas,
dos direitos trabalhistas, muitas pessoas advogaram essa tese da proibição do retrocesso, para defender que não poderia haver essas mudanças porque elas implicam em diminuição de direitos. Entretanto, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele não aceita esse argumento. Ele entende que, com exceção daquilo que é cláusula pétrea, os outros direitos são passíveis de mudança e, inclusive, de diminuição do grau de proteção, conforme desejo e produto da disputa política. E, por fim, uma outra teoria é a da reserva do possível, que defende que, para que haja implementação de direitos fundamentais, tem que haver não só possibilidade jurídica e técnica, mas também possibilidade econômica, de modo que não se pode, por exemplo, segundo quem defende essa teoria, obrigar o Estado a promover um tratamento muito custoso de saúde, ou a, sei lá, por exemplo, universalizar o ensino superior gratuito, não havendo condições econômicas para tal. Essas são algumas teorias aí que eu acho que é interessante vocês conhecerem, porque se relacionam com a discussão de direitos fundamentais e são mencionadas nos livros e nos textos de introdução à reflexão sobre direitos fundamentais. Mas não é necessário um aprofundamento nessas temáticas. Partindo agora para o texto que vocês leram, e aí aproveitando aí esses minutos finais para a gente refletir um pouco sobre isso, eu acho importante destacar do texto do Marco Mondaini a ênfase que ele dá na vinculação entre direitos humanos e lutas sociais, e no caráter histórico dos direitos. Eu acho que essa é uma compreensão que eu desejo que fique clara nesse processo de ensino-aprendizagem que fazemos aqui no curso. Direitos são produtos de lutas sociais. Isso vale para a Constituição, isso vale para as leis, isso vale para os atos normativos da Unifal. Isso vale para os atos normativos do ICSA. O direito ele é produto da disputa política. A efetividade do direito, sua existência ou não, estão umbilicamente vinculadas à nossa capacidade e à nossa vontade como indivíduos e como grupos sociais de lutarmos por nossos direitos. Uma outra ênfase que o Mondaini dá nos textos, e isso foi até mencionado por um dos colegas aí no começo da aula, e isso é trabalhado também pelo José Murilo de Carvalho, quando ele vai discutir o Brasil no livro A Cidadania no Brasil, é essa diferença sequencial em relação ao modelo europeu, sobretudo inglês e francês. Não há aqui no Brasil a conquista de direitos civis que permitem a conquista de direitos políticos e que permitem a conquista de direitos sociais. Não há essa cronologia no caso brasileiro. Há uma diferente ordem sequencial, uma ênfase em direitos sociais em momentos de autoritarismo. E só muito recentemente tivemos ampliados os nossos roles, o nosso rol de direitos civis e políticos pela Constituição Federal de 88. Há no Brasil também, como eu mencionei no começo da exposição, um descompasso entre as leis e a realidade social. O Brasil legal é um e o Brasil real é outro. Afirma o Mondaini
que a gente só pode falar de Estado Democrático Social de Direito no Brasil a partir da Constituição Federal de 88. De fato, por exemplo, durante a ditadura civil-militar, não dá para dizer que havia democracia e também não dá para dizer que havia Estado de Direito, né? Porque o direito não limitava efetivamente a ação do Estado. Só a partir da Constituição Federal de 88 que a gente pode começar a pensar na utilidade desse conceito para discutir o caso brasileiro. Mas ainda assim é possível a gente falar. Existe de fato liberdade para as mulheres? Existe liberdade efetiva para as pessoas negras? Né? Ou são os negros assassinados nos carrefours da vida, né? Ou são as mulheres violentadas nas esquinas da ignorância, Brasil afora, cotidianamente. Então, é esse descompasso entre o Brasil real e o Brasil legal que orienta uma reflexão crítica que a gente tem que ter sobre a realidade contemporânea. Mas a gente precisa ver isso, né, como eu já disse, e falo novamente para enfatizar, com base num duplo movimento. Um é compreender, de fato, os comportamentos, as estruturas que produzem e reproduzem essas dinâmicas racistas, patriarcais, violentas, promotoras de desigualdade social e que caracterizam indiscutivelmente a sociedade brasileira. Esse é um movimento imprescindível. Precisamos entender, né, como o racismo, como a desigualdade social se manifestam e se perpetuam nos diversos espaços sociais que frequentamos e, inclusive, em nós mesmos. Né? Além desse movimento, eu penso que a gente precisa também, né, se apropriar do discurso jurídico e das informações técnico-jurídicas para combater o racismo, para combater a violência, para combater a desigualdade social e usar as institucionalidades postas nesse movimento, que é o que prevê e o que determina a Constituição. Diz lá a Constituição no artigo 3º que devemos promover o bem de todos, que temos que erradicar a pobreza, que temos que reduzir a desigualdade social, que temos que não aceitar preconceitos de origem, de raça, de credo, de gênero. Né? E se apropriar da informação jurídica, se apropriar da forma de manifestação político-jurídica faz parte desse movimento. Né? Não vamos acabar com o racismo por meio de petições, mas aprender a fazer uma petição. E quando, por exemplo, um professor ou um aluno praticar um ato de racismo, você ter esse instrumental para contribuir para que aquela pessoa seja processada do ponto de vista administrativo, civil ou criminal, faz parte também dessa mudança. E é um pouco esse meu movimento e meu interesse como docente e como cidadão. Tranquilo? Em síntese, é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação e podemos continuar trocando ideia.